Olá, hoje é dia 11 de março e está no ar mais um programa original. Eu me chamo Jéssica Lima e bem-vindos. Vamos falar sobre notícias hoje. Vamos começar esta edição falando do trânsito. A pedido da CPTrans, as obras do Departamento Nacional de Trânsito CPTrans, Departamento Nacional de Infraestrutura. Só um momento, gente. Vamos lá. Vamos começar a edição falando de trânsito. A pedido da CPTrans, as obras do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte e da empresa Santa Luísa, na estrada União Indústria, estão desde ontem, quinta-feira, sendo realizadas à noite. Com a medida, os motoristas enfrentarão menos retenção no trânsito de Itaipava. Vamos mudar de assunto e falar das vistorias das casas que foram atingidas pelas chuvas no dia 15 de fevereiro. O tenente-coronel Gil Kemper tem um recado que no final do programa nós transmitiremos para vocês, ok? Vamos mudar de assunto e falar de outras ações que são feitas para facilitar os petropolitanos atingidos pela tragédia. Em uma parceria entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Detran RJ, trouxe ônibus para Petrópolis que emitem documentos para os desabrigados e está localizado agora no Alto da Serra. O ônibus do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que atende moradores de Petrópolis para emissão de documentos, está em novo endereço desde ontem, quinta-feira. A ação é uma parceria com o Detran RJ. O posto móvel está localizado na Praça Doutor Miguel Couto, em frente ao posto de saúde da família Frei Leão. O endereço é Rua Tereza, número 2024, no bairro Alto da Serra. O local foi um dos mais atingidos pela tempestade do mês passado. No espaço podem ser emitidas as segundas de vias de identificação civil, certidões de nascimento e casamento. A parceria entre Detran RJ e MPRJ foi criada para facilitar a emissão de documentos para os moradores de Petrópolis e, principalmente, das pessoas afetadas pela tragédia. O novo posto registrou, desde o seu primeiro dia de atividades, 3 de março, 130 atendimentos, entre segundas vias de carteira de identidade e de carteira nacional de habilitação emitidas pelo Detran RJ, além de segundas vias de certidões de nascimento e de casamento, com a participação do cartório da cidade. O serviço está disponível no novo local, das 10 da manhã às 4 da tarde. Uma van disponibilizada pelo Detran RJ vai continuar fazendo o serviço de transporte de pessoas desabrigadas identificadas em abrigos do município pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e que ficaram sem seus documentos. E vamos mudar de assunto agora. Voltando ao assunto anteriormente citado, nós vamos falar sobre as vistorias feitas nas casas atingidas pelas chuvas do dia 15 de fevereiro. O tenente-coronel Gil Kemper tem um recado. Roda aí. Tendo em vista o estado de calamidade em função das chuvas fortes que atingiram a cidade no dia 15 de fevereiro, a Defesa Civil informa que já foram mais de 5.000 registros de ocorrência e que, por uma excepcionalidade, não existe a obrigatoriedade de apresentação do RO, tendo em vista a solicitação do aluguel social. Dessa forma, os laudos serão feitos de acordo com a demanda e remetidos à assistência social. Então, a população pode fazer a requisição do aluguel social sem a necessidade da apresentação imediata do laudo de exigências da Defesa Civil. Seguimos trabalhando para atender a população em função de todas as demandas dessa tragédia que atingiu nossa cidade. E mudando de assunto, Teresópolis foi a cidade da região serrana escolhida para participar do projeto itinerante e Museu do Esporte. A carreta está estacionada na Praça Olímpica Luiz de Camões, no centro, e pode ser visitada gratuitamente até o próximo domingo, dia 13,
das 10 horas da manhã às 5 da tarde. O projeto, que conta com a parceria da Prefeitura, reúne o melhor do esporte nacional, experiências interativas em diversas modalidades, incentiva a iniciação na prática desportiva e ainda formação de monitores para recepção em eventos culturais. A carreta abriga em seu interior 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições, além de uma plataforma 3D que proporciona a atletas profissionais e amadores a possibilidade de se aventurar em esportes como surf, skate, tênis, natação, ciclismo, entre outros. E vamos agora a um agradecimento da LOCOF. Em nome das Forças de Segurança do Estado, o delegado titular da 106ª DP em Itaipava, Ney Loureiro, entregou em mãos ao presidente do Petrópolis Convention, Vitor Birô, Fábio Barros, um agradecimento especial ao setor de turismo, que ajudou em hospedagem e alimentação aos agentes que estiveram em socorro às vítimas das chuvas do dia 15 de fevereiro. A entrega do documento foi feita na manhã desta quinta-feira. A rede hoteleira registrou mais de 700 hospedagens gratuitas para policiais, bombeiros e agentes da Defesa Civil. O setor de gastronomia da cidade também forneceu mais de 30 mil refeições gratuitas neste período, também de forma totalmente gratuita para os agentes em serviço, em buscas e desobstrução das vias na cidade, em atendimento a todas as vítimas. E nós vamos fazer o seguinte, vamos a um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí. Final de semana baratérrimo, Bramil. Bebê, vem que tá Bramil. Coração da alcatra, quilo R$ 39,99. Filé de peito sadia, 1 quilo, R$ 14,99. Arroz Bom Chefe tipo 1, R$ 15,89. Omo, 1,6 kg, R$ 14,98. Itaipava 100% ou Petra, 473 ml, R$ 2,99. Final de semana, bebê, só da Bramil. Quem é experiente economiza. Com moderação. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. A Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos e vamos falar agora sobre o FIES.
Inscrições do FIES vai até hoje, sexta-feira, dia 11. E quem for selecionado para o ProUni precisa entregar os documentos até a próxima segunda-feira, dia 14. Confira na reportagem de Angélica Cordova. O Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, recebe inscrições até esta sexta-feira, dia 11. E quem foi selecionado para o ProUni, Programa de Bolsas Estudantis, que contempla estudantes de baixa renda, precisa entregar a documentação comprovando as informações prestadas na inscrição até a próxima segunda-feira, dia 14. Para o especialista em educação Afonso Galvão, a possibilidade de financiar o curso superior é muito importante para garantir o acesso ao ensino superior. E com o FIES, os alunos têm condições de cursar, por exemplo, a faculdade particular, não é? Oriundos, né, aqueles com renda precária que não conseguem pagar pela educação superior. Desde quinta-feira, dia 10, as universidades começaram a convocar candidatos que fizeram a inscrição pelo SISU e estavam esperando as vagas remanescentes. As convocações devem ser conferidas nos sites das próprias instituições de ensino. A estudante Bárbara Almeida, de 19 anos, foi uma das aprovadas no processo seletivo unificado de 2022, mas ela abriu mão da vaga num curso tecnólogo do Instituto Federal de Brasília. E como já estou na faculdade que eu queria tanto, todos os conselhos que eu ouvi foi sobre ser muito arriscado sair da faculdade para poder cursar um curso menos valorizado, no mercado de trabalho. Para saber se foi contemplado, o candidato deve conferir na própria instituição em que se inscreveu. Neste ano, o SISU ofereceu quase 222 mil vagas em mais de 6 mil cursos de 125 instituições. E falando sobre dívidas atrasadas, Mutirão Nacional de Renegociação orienta consumidores. Segundo Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência de Consumidores, o total de famílias brasileiras com contas atrasadas e ou dívidas é maior do que em 12 anos e alcança aproximadamente 27% dos lares do país. Confira a reportagem agora de Rafaela Soares. Consumidores que querem renegociar alguma dívida em atraso podem participar do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira até o dia 31 de março. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e o PROCON. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada no começo do mês e desenvolvida pela Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Rio de Janeiro, o número de famílias com contas em atraso ou dívidas atingiu 27% dos lares do país, o maior patamar desde março de 2010. Uma das pessoas nessa situação é a secretária Elaine Lima, do Rio de Janeiro. Ela espera resolver os empréstimos atrasados e o nome negativado por 2 instituições financeiras. Se eu conseguisse deitar na cama, a cabeça no travesseiro, dizer graças a Deus, minhas contas estão pagas, não devo nada a ninguém. Eu recebo X, mas com esse X eu consigo pagar o que eu devo e ter um pouco de conforto dentro da minha casa. Puxa, seria ótimo. Seria muito gratificante. Uma plataforma exclusiva foi criada para a mediação dos conflitos, o www.consumidor.gov.br. Segundo o economista César Bergo, o mutirão é uma forma de atender os interesses das duas partes. É interesse também dos credores resolver o problema. Eles não querem ficar com a dívida. Então, a renegociação é bom para eles e bom também para o consumidor. Mas ele deve ficar atento com relação às cláusulas da renegociação, sobretudo com relação à taxa de juros, a ser cobrada. Muitas vezes é um financiamento antigo, que tem uma taxa de juros mais baixa. Durante o projeto, além de poder negociar contas em atraso, o consumidor terá acesso a um material exclusivo de educação financeira. É o que explica o diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumo e Autorregulação da FEBRABAN, Amaury Oliva. É uma oportunidade não só para colocar as contas em dia, mas também para que possa fazer os cálculos, repensar aqueles custos que são desnecessários e também ter mais saúde financeira. O mutirão acontece no mês que é comemorado o Dia do Consumidor e conta com a participação de mais de 160 instituições financeiras na plataforma criada.
E o prefixo 0303 passa a ser obrigatório para as empresas de telemarketing. A Anatel orienta o consumidor a desconfiar da empresa de vendas que não usem esse prefixo. Confira agora na reportagem de Marquesan Araújo. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, alerta que os consumidores desconfiem de chamadas de telemarketing que não comecem com o prefixo 0303, obrigatório desde esta quinta-feira. Segundo o superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel, Vinícius Caran, a prática de chamadas indesejadas de telemarketing foi mapeada como uma das piores ações relatadas por consumidores. O brasileiro é o que mais recebe chamadas abusivas de telemarketing. A gente orienta até o consumidor nem atender mais essas chamadas que começam com 9, que seriam de telemarketing, porque são fraudulentas ou não, ou empresas que não se adequaram no tempo. 0303 é o número agora oficial para as empresas que é responsivas a atuar no mercado do telemarketing correto. A mudança havia sido anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações no fim de 2021. Vale destacar que, inicialmente, as novas regras só abrangem prestadoras de telefonia móvel. A ideia é que, a partir de 10 de junho, as medidas também sejam implementadas pelas operadoras de telefonia fixa. O código deve aparecer no início do número de qualquer ligação que pretenda ofertar serviços ou produtos. E municípios investem em tecnologias para reduzir desigualdades e cumprir objetivos do milênio. Projeto Cidades que Transformam, da ENAPA, busca levar tecnologias para os municípios brasileiros, para que eles desenvolvam as ações rumo a esse objetivo do milênio da ONU. Confira em reportagem de Angélica Cordova. Com 2.600.000 habitantes, Fortaleza é uma das cidades do Brasil com maior desigualdade social. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, apresenta resultados entre 0 e 1. Quanto mais perto do 0, pior o resultado. Na capital do Ceará, há bairros em que o índice é de apenas 0,2. Já em outras regiões do município, fica acima de 0,9. A redução das desigualdades é um dos objetivos do milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para 2030. Fortaleza está atenta à meta e desenvolveu um projeto chamado Gestão para Resultados e a Redução das Desigualdades. O secretário adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão do município de Fortaleza, Mário Fracalossi, explicou que o projeto envolve diferentes atores públicos para corrigir os problemas que resultam na desigualdade. Segundo ele, o município investe cerca de 10% de seu orçamento em estratégias para a redução da desigualdade. Mas isso não tem gerado uma redução da desigualdade na proporção que se gostaria que acontecesse. Então, nesse projeto, a gente pretende identificar causas fundamentais que possam gerar e perpetuar essa desigualdade e que outras causas elas podem efetivamente atuar para que a gente acelere esse processo de redução da desigualdade. Para atingir esse objetivo, Fortaleza conta com a assessoria técnica da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Por meio do projeto Cidades que Transformam, é feita a transferência de metodologias na construção de soluções de problemas públicos. Foram selecionados projetos de 16 municípios entre os 149 enviados na primeira edição do Cidades que Transformam. A coordenadora do projeto, Fernanda Machiavelli, explica a proposta. Cada município tem o seu objetivo e está voltado a resolver um problema público que também dialoga com a Agenda do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é pensar cidades mais sustentáveis, um consumo mais responsável, a igualdade de gênero, a redução das desigualdades, a participação democrática, o fortalecimento das instituições democráticas, o norte que a Agenda 2030 nos propõe. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU possuem 17 eixos que dizem respeito à sustentabilidade ambiental, acesso à saúde, trabalho, igualdade de gênero, entre outros. O projeto Cidades que Transformam está na fase de capacitação das propostas selecionadas, etapa que deve ir até setembro deste ano. A ideia é desenvolver soluções que possam ser replicadas em outros municípios. Síndrome da gaiola.
Com o isolamento, pode afetar as crianças na volta às aulas presenciais. Transtorno é caracterizado pela dificuldade das crianças em se ressocializar, após muito tempo de isolamento. Confira na reportagem de Paloma Custódio. A pandemia de Covid-19 pode causar impactos duradouros na saúde mental de crianças e adolescentes. A psicóloga Cleusa Barbieri, especialista em desenvolvimento infantil e adolescente, afirma que crianças são naturalmente sociáveis e se desenvolvem se relacionando com outras pessoas. Crianças aprendem se relacionando, brincando, trocando, se frustrando com seus pares. Então, há sim um prejuízo que pode potencializar algumas patologias como ansiedade, como medo, como pânico nessas crianças. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostra que 1 em cada 4 crianças e adolescentes apresentam sinais de ansiedade e depressão após o surgimento do coronavírus e da necessidade de isolamento social. A psicóloga clínica Muriel Coelho comenta sobre a dificuldade de interação social conhecida como síndrome de gaiola. A síndrome da gaiola, ele é um transtorno que consiste na pessoa ter a possibilidade de interagir e socializar, mas que internamente e emocionalmente ela se sente impedida ou acuada para tal, causando agravamento da situação de isolamento e transtornos psicológicos como ansiedade, depressão, e a condição também pode impactar no processo de aprendizagem da criança. A psicóloga orienta os pais a terem paciência e a legitimarem o que a criança está sentindo para que dessa forma ela consiga se ressocializar no próprio ritmo. E agora vamos falar sobre o PROCON. Ele vai multar postos de combustível que venderem gasolina de estoque antigo com preços reajustados. O PROCON Petrópolis está fazendo um levantamento dos preços nos postos de combustível da cidade para verificar se houve aumento do preço antecipadamente. O coordenador do PROCON, Fafá Badia, explica que se for comprovada a venda de combustível que está no estoque antigo com o preço reajustado, o posto poderá ser multado. Recebemos denúncias de que alguns postos reajustaram seus preços ainda nesta madrugada. O aumento antecipado, ou seja, aquele que repassa ao consumidor um reajuste ainda não suportado pelo comerciante, é considerado abusivo. O PROCON Petrópolis já está atento a isso e está percorrendo todos os postos para verificar os preços praticados, explicou Fafá Badia. Segundo o coordenador do PROCON Petrópolis, a partir da segunda-feira, dia 14, a fiscalização vai exigir a apresentação das notas fiscais das semanas passadas e as eventuais notas fiscais posteriores para constatar se houve aumento do preço de forma antecipada. O consumidor que por acaso fizer registro dos preços praticados na quinta-feira com aumento, poderá fazer as denúncias no PROCON, ressaltou Fafá Badia. O reajuste do combustível foi anunciado pela Prefeitura na quinta-feira, dia 10, e passará a valer a partir de sexta-feira, dia 11. Foi anunciado pela Petrobras na quinta-feira, dia 10, e passará a valer na sexta-feira, dia 11. O PROCON Petrópolis fica localizado na rua Doutor Moreira de Fonseca, número 33, no centro da cidade, das 9 às 17 horas. O contato também pode ser feito pelo e-mail procon@petrópolis.rj.gov.br e pelo telefone 24 2246 8477. E vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve comercial e daqui a pouco temos mais original. Final de semana baratérrimo Bramil. Bebê, vem que tá Bramil.
Coração da alcatra, quilo, R$ 39,99. Filé de peito sadia, 1 quilo, R$ 14,99. Arroz Bom Chefe tipo 1, R$ 15,89. Omo, 1,6 kg, R$ 14,98. Itaipava 100% ou Petra, 473 ml, R$ 2,99. Final de semana, bebê, só dá Bramil. Quem é experiente economiza. Beba com moderação. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava. Esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Estamos de volta no programa original e estamos agora com a participação do Coronel Germano. Seja bem-vindo ao programa original, Coronel. Obrigado, Jéssica. É uma grande satisfação estar aqui. É um prazer recebê-lo e nós agora falaremos sobre segurança pública, não é verdade? Sim. Vamos tentar dar uma retomada, Sim. Porque no último programa eu acabei não fazendo muito bem essa retomada e às vezes a pessoa está assistindo naquele momento, né, a primeira vez. Uhum. Então, o sistema está previsto no artigo 144 da Constituição Federal, na qual está inserido, primeiro, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que é um órgão quase extinto, a Polícia Civil, os polícias militares, os corpos de bombeiros, e aí existe a faculdade dos municípios criarem as guardas municipais, para se destinam à proteção do patrimônio, dos bens e dos serviços. Também a gente falou numa nova lei, nem tão nova, mas é a lei que regula e ampliou um pouco as atribuições da Guarda, a Lei 13.022, que hoje a Guarda tem uma atribuição maior do que tem no texto constitucional. Em síntese, e a Polícia Penal, eu quase sempre eu esqueço da Polícia Penal, porque ela foi recente. E é muito importante Sim, nesse período, foi uma reivindicação dos agentes penitenciários se tornar a condição de polícia. Então, esse é o sistema. E aí a gente partiu para uma obra do promotor de justiça gaúcho, Fernando Carpes, que trata do mito do encarceramento em massa. O promotor, ele fala em dados de sistema, mas não só de sistema. Ele fala também sobre o sistema jurídico brasileiro, de um modo geral, e faz comparações entre outras coisas. Botamos aqui números, no último programa, números entre brasileiros com o americano,
A Beth ficou estarrecida. Fez um panorama, né? Uma comparação. Porque nós temos 212 milhões no Brasil, aproximadamente, e na América 329. E por que isso ocorre? Não, essa é a população de um modo geral. Sim. Agora, o número de presos lá, 2 milhões, o nosso 749 mil aproximadamente. Então, proporcionalmente, o Brasil prende muito menos que os Estados Unidos. Porque 2 milhões dá mais de 0,5%, tudo isso a gente explicou. Ao passo que no nosso não chega a 0,5%. Todavia, a gente já falou isso em outros programas. Desses 749 mil, nós temos, estão dentro desse número, regime semiaberto e aberto. Ou seja, gente que não está presa. Então, nosso é volume... 525. Aí, ela, muito inteligente, já ia na minha conclusão. Quando se compara efetivamente, nós saímos da terceira população carcerária do mundo para a 40ª. Então, há uma grande falácia nisso. Eu quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo que as cadeias estão vazias, não. Elas estão lotadas, tem que ter mais espaço, tem que aumentar as vagas no sistema. Mas esse número repetido, ele não é verdadeiro. É uma falácia para justificar que nós temos tantos presos que são postos em liberdade, né? Então, é necessário um aumento, né? Uma ampliação da estrutura carcerária. Sem dúvida, sem dúvida. Não é até porque é tudo que o advogado de defesa quer dizer que está superlotado. Para tentar sensibilizar o magistrado. Sim, né? Para conseguir uma vaga semiaberto, ou até semiaberto, ou até substituir por tornozeleira eletrônica, né? Então, assim, agora a gente vai tentar avançar numa grande comparação que o promotor efetivamente faz. Progressão de regime. Tem em outras partes do mundo, nos Estados Unidos não tem, nem na Europa. Mas nós temos aqui nos nossos vizinhos da América Latina, a gente tem na Argentina, tem no Chile, tem no Uruguai, mas só que é com a metade da pena. Aqui nós íamos em 1984 e, por coincidência, os índices começam a aumentar depois disso. Uma pena coincidência. Nós passamos a ter medidas de transação penal ou chamada de restrição de direitos, não de liberdade. Né? Mas com 1/6, Jéssica, 1/6 da pena, não sendo crime hediondo, melhor dizendo, há progressão. Então, uma pessoa condenada ao crime de corrupção, que não é hediondo. Deveria ser, né? Nossa Senhora! Num país desse que é corrupto, deveria ser mínima hediondo. Devia ser 20 anos, não a pena mínima de corrupção, meu amigo que está me assistindo, é 2 anos. 2 anos? 2 anos, a pena mínima. A pena máxima, 12. Só que geralmente fica na metade. Então, o corrupto, primário, 6 anos. Ela já vai rápido, ela já chega lá antes de mim. 6 anos, vai progredir com 1 ano, aliás, com 6 anos ela já não fica no fechado. O corrupto primário, ele não fica no regime. Para ficar no fechado, Jéssica, tem que ser mais de 8 anos de reclusão. Ou seja, é um convite para o corrupto, né? Que nós temos aqui nesse ele sabe que vai continuar podendo roubar dos cofres públicos ou cometendo qualquer tipo de ato. E é mais, eu não gosto de nenhum delito, mas eu vejo que o corrupto é pior do que o traficante. Porque o traficante, ele se arrisca, ele tem que usar arma, ele pode tombar, né? O corrupto, ele geralmente age por trás, né? E causa até mais lesões. Eu não estou defendendo o traficante. Se alguém pega um pedacinho aqui, um perigo, corta a minha fala. Não recortem, porque é um caso sério, mas realmente os danos num efeito global, de uma forma global, né? Nós olhamos para o país, são muito maiores. Você aí que está precisando de um tratamento num hospital, a alimentação, a educação que está cada vez mais falha, estão roubando ali o dinheiro vagarosamente, né, de forma imperceptível, e lá na frente nós vemos todos os danos. Agora o traficante, a gente está vendo ele ali no tiroteio, ele sabe que ele vai... Ele pelo menos tem coragem de se arriscar, né? Sim, ele põe a cara, né? Vai tentar assaltar um banco, por exemplo, a chance dele tombar... É ali, na hora. Na hora, até porque nós, graças a Deus, no Rio de Janeiro, não é que seja exemplo de violência, não. Mas, assim, o assalto a banco é raro. Nós tivemos período nos anos 90, no final dos anos 90, que era toda semana, praticamente.
Ali na Rio Branco, no Rio de Janeiro, né, realmente nossa, eu acho que tem mais de 80 bancos ali. Era uma escala de como ia ser assaltado. Então nós já temos, graças a Deus, o assalto a banco reduziu muito. Mas pelo menos o cara tem a coragem de encarar um segurança, uma porta ou, né, um policial. A corrupção é muito... E a corrupção estava no pacote anticrime do ex-ministro Moro. Não estou falando em política partidária. Jamais. Já falei com a Beth quando a gente vem nesse quadro. Tecnicamente, o ministro Moro tentou colocar o crime de corrupção como crime mediano. E o que o Congresso Nacional fez? Derrubou na hora, né? Tirou. Outra coisa que era importante, que é um assunto polêmico, estava no pacote, que era a questão do excesso. Deixa eu explicar. A mídia ficou dizendo, é carta branca para matar, carta branca. Não era isso. Não era. O artigo 25 do Código Penal, ele define a legítima defesa. O que é legítima defesa? Quem repele uma injusta agressão atual ou iminente. Ok. Vamos dar um exemplo de policial não, porque é um polêmico. Ana Hickman, lembra? Entrou um cara lá, era um fã, um doido lá, com uma arma, com um revólver 38. A irmã foi para frente, a irmã dela levou um tiro. O cunhado tomou a arma e descarregou a arma. Respondeu no tribunal de júri pelo excesso, homicídio. Porque a legítima defesa é quem repele uma injusta agressão atual ou iminente. Quando o cara caiu, o cunhado da Ana Hickman tinha que parar e atirar. Agora, você vê uma pessoa que você ama, ferida, e uma criatura ali, é uma coisa... O culpado ali na tua frente é você conseguir ter um sangue muito frio para conseguir dar um tiro e parar, né? Ele acabou sendo absolvido por 7-0 no tribunal do júri. Mas o que eu estou colocando, o que foi escrito no pacote anticrime. Tá? Eu não estou defendendo política, não. Estou defendendo a questão técnica ali. Que o juiz, num caso de violenta emoção, que é o caso do cunhado da Ana Hickman, poderia reduzir a pena pela metade, aplicar um terço ou deixar de aplicar. Isso é carta branca para matar, Jéssica? Mas foi o que a mídia disse. Pacote anticrime quer dar um bio para os policiais saírem matando. Não foi isso. É apenas isso era uma faculdade que o juiz ia analisar com calma. Cada caso é um caso, né? Tem que avaliar a situação. Esse foi... A gente acabou entrando aí nessa questão da legítima defesa, que é um assunto importante, mas não foi para frente. Nem a corrupção se tornar crime hediondo, e nem a gente ri porque dá vontade de, né, para se equilibrar. Para não falar um palavrão, eu sorrio. Mas quem me conhece fala assim, quando o coronel está rindo é porque vem bomba ali. Não posso falar, não posso xingar, então eu dou um sorriso, porque corrupção, no meu reclusão de 2 a 12. Corrupção tinha que ser de 15 a 30 anos. Sim. Porque é um câncer que nós temos nesse país. Então, assim, é uma brincadeira de mau gosto que, infelizmente, ainda tem. Mas, voltando à questão da progressão, que é o assunto que a gente está tratando, então, meu amigo, minha amiga, de um modo geral, os crimes progridem com 1/6 da pena. Mas qual que não progride, coronel? Bom, que não progride com 1/6 são os crimes hediondos. Os crimes hediondos estão na lei 8.710. Posso ter errado um númerozinho, mas essa lei. Esses são os crimes hediondos, que são vários, é uma lista. Tráfico de droga, roubo, latrocínio, estupro. São vários delitos que são considerados crimes hediondos. E aí vem um outro problema, Jéssica. Que quando essa lei foi feita, o que aconteceu? O legislador colocou no artigo 2º que, independente da pena, o sujeito iria cumprir em regime fechado. Voltando ao que eu expliquei lá no início, nós temos 3 tipos de regime no nosso Brasil: aberto, semiaberto e fechado. Fechado acima de 8 anos de reclusão. Então, o que o legislador tentou fazer? Mesmo que o sujeito fosse condenado a 6, ele iria ficar no fechado. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso era inconstitucional. Ficar 6 anos preso por um estupro, por exemplo. Isso. O estupro é crime hediondo, a pena vai de 6 a 10 anos. Então, a pena mínima, 6 anos. Né? Se ele for primário, ele deve ficar com os 8, mais ou menos, dependendo do agravante. Né? Mas aí com 2/5 da pena... Porque o que acontece? Inicialmente, é bom colocar aqui,
E é bom que ela me ajude a participar, porque tem um termômetro se eu estou me fazendo entender. Sim. Inicialmente, vamos supor que o cara fosse condenado a 7 anos. Ele ia ficar trancado. Numa linguagem menos técnica, ia ficar 7 anos de reclusão. Isso estava escrito na lei. Vai o Supremo e diz que isso é inconstitucional. Aí o estupro passou a progredir com um sexto. Aí o Congresso, obedecendo o Supremo, isso foi em 2006, resolveu fazer alguma coisa. Hoje, o primário progride com 2/5 e o reincidente com 3/5. No caso do estupro primário, menos de 4 anos o cara está solto. Se ele for condenado a 8, né? Meu Deus. Exato. Então, assim, me estarrece essa compreensão exacerbada que é como o promotor Bruno Carpio, que ele diz, é um convite ao delito. Sim. E ele chama de, não tem a pescaria esportiva? Ele chama de prisão esportiva. Que o cara vai, tira foto, a polícia prende, tira foto, depois de algum tempo está solto de novo. Entendeu? Então, assim, isso aí a gente precisa trabalhar. E eu comparei, mostrando que nos locais onde tem um encarceramento mais sério, tende a reduzir os delitos. Entendeu? Sim. E no nosso caso aí a gente ainda tem muita deficiência nessa parte, né? A gente precisa alterar agora. Precisa criar vagas no sistema, né? Com certeza. Poxa, botar todo mundo em pé, o cara sem direito para dormir, não justifica. Né? De fato, a gente precisa dessa ampliação, então, do sistema carcerário de forma física, né? Mais prisões. Para poder ter leis mais rigorosas. Para que a lei seja cumprida como deveria ser, né? Sim. No nosso país, infelizmente, é um convite ao delito. E para o policial militar, os componentes, né, do 144, mas a polícia militar que é mais vista, é onde a gente diz com 9-0. Para o policial militar tem um outro componente, porque quase todos os assassinos de policiais já tiveram um sistema com pouco tempo que ele fica lá. Porque enquanto a pessoa está se discutindo, quem vai buscar normalmente é o PM, né? É esse que realmente se arrisca, é esse que entra em troca de tiro ou em luta corporal e depois vê o cara solto num tempo pequeno. Né? Realmente ele manter o estímulo, manter a vibração, o idealismo diante desse quadro é muito difícil. É porque realmente a maioria dos policiais tem vocação e então eles continuam fazendo. No último programa eu tive uma pergunta que eu esqueci de responder, não foi aqui, a Beth me passou. E foi até com um comportamento antiético de policiais militares. Um cidadão que não mora no Brasil, ele perguntou, mas brasileiro, se era normal uma viatura com 2 policiais fazendo fiscalização de trânsito. A resposta é que está errado. O que tem que ser feito é uma operação devidamente planejada, com várias equipes, é o que é certo. O que pode acontecer é um policial, que está numa viatura, uma dupla, desconfiar. Né? E aí mandar parar para verificar, aí está dentro do normal. Agora, fazer uma operação, 2 policiais, além de que é extremamente arriscado. Com certeza, porque você não tem ninguém na tua retaguarda, ninguém te cobrindo. Sem dúvida. Então, ele, toda vez que vê isso, eu oriento o cidadão, você faz o contato com uma unidade, faz uma denúncia, ou no Disque Denúncia, ou no 90, para verificar e checar. Eu não gosto de generalizar, de repente até tem uma justificativa, um assalto a banco. Quando há um assalto a banco numa cidade, já que a gente tem várias aqui, né? Há uma ficha de cerco, onde as viaturas tentam fechar, né, o máximo possível as saídas para tentar prender, com um sequestro. Então, de repente, ele está fazendo uma abordagem com 2 só para isso. Aí é uma exceção, mas em via de regra, as normas da Polícia Militar não permitem que uma viatura só seja abordando, não. Foi isso que ele me perguntou e eu não pude responder porque a Beth passou para mim só depois. Sim, então é muito bom trazer para a população para que a gente fique atento também, né? Jamais generalizaria
né, a ação dos PMs. Tenho conhecidos PMs que são extremamente profissionais, têm amor à briosa, como eles falam, cantam hinos, são apaixonados e lutam de fato, defendem a gente mesmo muitas das vezes, a população não sendo tão grata quanto deveria a esses heróis que estão aí se expondo, mas se você está andando em algum local e tem apenas uma viatura, você pode sim desconfiar, porque em qualquer situação, seja na comunicação, seja na defensoria pública, seja na área da saúde, tem sim aquele 1% ali que é corrupto. Então, se a população ficar atenta e comunicar, pode ser que a corporação, né, haja ou informe, não, está tendo uma operação sim. e o profissional está ali. E adote as medidas cabíveis, né? A gente tem que ter muito cuidado, muita serenidade. Eu já vi muita injustiça. Sim. Muita injustiça. Não estou dizendo que não tem desvio de conduta. Nós, a instituição, eu já estou na reserva, né? Mas ela expulsa mais de 80 por ano. Até os policiais reclamam que é rigoroso demais. É porque tem um efetivo muito grande, né? Então, a própria polícia militar, os próprios policiais reclamam que é rigor demais e a gente não pode condenar com nada de desonesto, não. Mas a grande maioria, né? sem dúvida, a grande maioria trabalha bem e quando sai da capital, então, é bem diferente, né? Eu que morei no Rio de Janeiro muito tempo, a tropa que sai da região metropolitana, ela atende o local que ele é conhecido, as pessoas conhecem, então eles se preservam mais e ia ser muito bonito, né? Eu acredito em Petrópolis também é assim. Dei aula no batalhão um tempo, né? Dei no ano de 18, peguei 401 PMs, dei toda 2018? semana. Lá em Sulacap? Não, aqui mesmo. Aqui mesmo? Aqui eu ia no batalhão e tinha uma instrução. Assim, lá em Paraíba do Sul, onde eu moro, em Três Rios, nós não tomamos conhecimento de policiais acharcando a população. Não tomamos conhecimento. Às vezes tem alguma denúncia de outros tipos de comportamento não correto, mas a população gosta da polícia, ela tem uma outra visão. Agora, na região metropolitana, realmente a coisa não é tão... o relacionamento é mais conturbado. Né? Aí é uma questão, né, importante da gente falar, mas o que é importante é o seguinte, o comando da Polícia Militar, ele não tergiversa diante do erro. E é muito importante a gente ter em vista que a maioria, né, que está trabalhando, que é correto, que procura zelar e tem, como a Jéssica falou, tem amor pela instituição, vibra, faz... Quando escuta aquela sirene, sai numa motivação enorme, esquece que o cara pode ser solto, que vai acontecer, ele realmente para finalizar esse comentário, é um sacerdócio. Eu acho que é uma profissão... Você está de parabéns, já está na reserva, mas está de parabéns pela escolha. Não é qualquer um que tem a habilidade, a coragem para poder escolher ser um policial militar, né? Porque muitas das vezes você tem que abrir mão da sua família em casa, esquecer que tu tem esposa, marido, filhos, sobrinhos, a sua mãe, teu pai que estão lá preocupados com você, estão ali para defender qualquer um, estão ali para defender a população, entram no tiroteio para defender um amigo, não quer saber que tem a família em casa, mas naquele momento ele é necessário ali. Sim, nós temos mais de 100 paraplégicos. Notícia que não é muito dada, não. Mais de 100. É muita gente. Uma vez eu fui visitar um rapaz que estava tetraplégico e só uivava com um tiro de fuzil na coluna. Ai. Sim, são heróis anônimos, que poucas pessoas sabem. Porque aí, pegando o gancho do início do programa, todo esse sistema vai para as costas do PM. Sim. Porque é ele que se expõe, é ele que volta a encontrar aquele cara que sai do presídio e fica há pouco tempo. Então, no fundo, como eu disse, as pessoas estão discutindo, muita gente fazendo seminário em faculdade e o PM está no meio do combate lá, né, arriscando a sua vida, ficando ferido ou, às vezes, sequelas para o resto da vida, né? Eu só saí com um estilhaçozinho de granada, posso dizer que eu não saí com nada. Mas foi, graças a Deus, livramento, que Deus nos deu. Bom, então assim, voltando aí a essa questão, não sei quanto tempo a gente tem, né? Pra gente não... Ainda temos 10 minutos. 10 minutos, tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Bom, na semana que vem a gente deve passar para a questão do trânsito, dos crimes, mostrando que dificilmente alguém é punido
com infração de trânsito, com crime de trânsito, melhor dizendo. Nós vamos trazer número quantificados de acidentes, número de mortes, né? E o IPEA fez um cálculo do custo geral, por ano, do acidente, desde o deslocamento, desde a viatura, que está no aspecto da segurança pública também. Sim. Né? Vamos também trazer, o livro, ele fala um assunto que eu disse que ia tratar hoje, que é o juiz das garantias. Isso foi polêmico pra caramba, porque passou pelo Congresso, o presidente concordou e o ministro da Justiça disse que não. Aí eu falei assim, os dois estão certos. Quem disse sim, quem disse não? Quem disse que não, e eu vou explicar, tentar explicar aqui, mais ou menos, né? O juiz, na verdade, Jéssica, para a gente entender um pouquinho, a gente tem que ir lá atrás na história do nosso país, do direito penal. Em 1837, a gente tem o Código Penal do Império. Antes disso, nós tínhamos a legislação afonsina. Era um código que foi feito no período de União Ibérica. Como sempre, privilegiando gente com muito dinheiro. Qualquer semelhança é mera coincidência com o dia de hoje. E isso durou até o imperador Pedro II aprovar. Né? Nós tivemos a primeira Constituição em 1824, outorgada pelo imperador Pedro I, e imperador Pedro II, o Código Criminal do Império. A partir daí vai tendo algumas alterações. Dentre elas, em 1871, é criada a figura do delegado. Isso é importante para entender o juiz das garantias. Por quê? Até 1871, a polícia era dentro do judiciário. O desembargador, Jéssica, mais antigo do Rio de Janeiro, doutor Eusébio de Queiroz, era o chefe da polícia. O que é inadmissível lá por Montesquieu da separação dos três poderes, que nós falamos nesse programa. Então, em 1871, vem um servidor que é criado, que recebe delegação, por isso o nome delegado, de competência para a atividade de persecução criminal. Ou seja, a polícia saiu do judiciário em 1871. A partir daí, nós tivemos várias alterações, mas temos um Código Penal e Processo Penal, 1942, Getúlio Vargas, ministro da Justiça, Francisco Campos. E o delegado continua a sair. Em 83, eu saí da academia em 85. A gente precisava fazer uma busca pessoal, já sabe o que a gente fazia? Falava com o delegado. Doutor, estou com uma desconfiança numa casa aqui, ele dava um mandado. A partir de 88, o Constituinte enfiou o juiz no processo, na persecução criminal. Para ele autorizar ou não. Sim. Aí, ele não estava. Ele está, desde 1971, quem fazia atividade de persecução criminal estava afastado. A partir de 88, o juiz passou a autorizar. Então, o juiz passou a ter, ele passou a já tomar conhecimento, a já determinar a interceptação de busca telefônica, ou seja, ele já vai formando a convicção antes da decisão, coisa que não era facultada a ele. O delegado, no caso. Era o delegado. O juiz das garantias, ele tentava ter um magistrado só por essa garantia de quê? Durante a investigação. E um outro juiz julgar. Na América Latina todas têm 2 magistrados. Agora, isso foi o presidente manteve o veto. Agora, o ministro Sérgio Moro, ele dizia inviável. Ele também está certo. Os dois estão certos. Por quê? Eu vou dar um exemplo lá perto de mim. Nós temos uma cidade chamada Sapucaia. Lá tem um magistrado só. Doutor Luiz Olímpio Mangabeira, que mora aqui em Petrópolis. Tenho muito respeito por ele, muita consideração. E aí? É o único juiz que tem na cidade. E isso, no estado de Minas Gerais, se eu não estou errado, são mais de 400 comarcas assim. Como é que nós vamos fazer? Uma coisa é quem está em Petrópolis, ou quem está na capital do Rio de Janeiro. Aí é fácil, um juiz está do lado do outro, um passa para... Então, a tendência nossa, e a sociologia mostra isso, é fazer uma lei para o eixo Rio-São Paulo e Minas. Minas não, Minas só BH, porque o restante... Não tem estrutura. Não tem estrutura. Então, assim, os dois estavam certos.
tanto o presidente em aceitar a ideia do juiz das garantias, que eu acho válido. Agora, qual é a saída que eu vejo para isso? É da Itália. É da Itália o promotor. O juiz fica afastado da persecução criminal e quem autoriza pequenas diligências é o Ministério Público. Já que se falar o delegado voltar, ia ter uma chiadeira, né? Então, passaria esse poder ao promotor público. Promotor. Que ele colocaria o juiz no dia seguinte. Sim. Mas o juiz fica afastado. Eu realmente, nesse ponto... Ele só daria o... Ele ia chegar sem participar da persecução criminal. O que é isso? Uma linguagem menos técnica. Sem busca e apreensão, sem interceptação telefonada. Tudo isso ele estaria afastado. Então, assim, eu vejo que esse é um lado do pessoal, dos partidos avermelhados. Não estou entrando na questão política partidária, mas eu acho que eles estão certos. Eu acho que estão certos porque você tem que de uma maneira ou do outro, o juiz tem que ser afastado. Ou se não afastar, vai ter que ter um para o outro julgar, né? Quem julga tem que estar afastado da fase de investigação. Para que ele não esteja tão imerso ali naquele processo sem dúvida, todo, não seja tão volátil nas decisões, porque quando você já está inserido ali naquele processo, é mais fácil pender para um lado ou para outro. Sim. E o juiz é um terceiro, né? Sim. Então, entendeu? Então, assim, eu vejo que essa parte o presidente estava certo também, mas também precisa ser viável. E aí, como é que vai ser viável? Para ser viável, nós temos, porque senão a gente faz mais uma... E o Amazonas? Nós estamos falando de Sapucaia. E o Amazonas, que o juiz leva 3 dias para chegar na comarca. Nossa Senhora! Se tiver isso. Então, a tendência do brasileiro é fazer uma legislação suíça, entendeu? Que não dá aqui dentro. Por isso que a gente tem que tentar chegar a um meio termo nessa situação. Mas uma coisa, o juiz das garantias está certo, é afastar o magistrado. O problema que aconteceu com o ministro Moro, sem entrar na parte política, foi justamente por isso. É muito comum o promotor ter o WhatsApp do juiz e fazem contato. Está certo, está errado? Isso, eu só quero concluir, falando para os nossos amigos que estão me ouvindo e para a Jéssica, isso começou em 88. Não é algo de agora. O juiz se afastou da justiça, perdão, a polícia se afastou da justiça em 1871. Quem era? Voltando ao que eu disse aqui, o desembargador mais antigo era o chefe da polícia, quer dizer, totalmente sem a divisão dos 3 poderes. Até 88, o juiz estava afastado. A partir de 88, a Constituição colocou o juiz com decisões que não precisa ser o juiz. E isso tornou, de uma certa forma, ele... Para finalizar o comentário, vamos supor que o juiz decreta a prisão preventiva, Jéssica. Sim. Ele vai absolver alguém? Não. Se ele já decretou. Foi ele que tomou a decisão naquele momento, não tem por que recorrer ou voltar atrás. Não, é assim, depois ele vai julgar. Sim. Mas se ele já determinou que o cara fique preso, ele já não tem isenção. Entendeu? Então, esse problema que aconteceu na Lava Jato, se nós tivéssemos o juiz das garantias, isso não ocorreria. Isso sem bem técnico, não estou entrando na questão política partidária. Sim, tá bom? Perfeito. Quanto tempo a gente tem? Temos que fazer as considerações finais, já que o programa já está encerrando e semana que vem você dá continuidade com novas pautas. Pode ser, Coronel? Tá bom. Então vamos fazer uma prévia do que vamos falar, né? Sim. Na semana que vem. Na semana que vem a gente vai continuar com os delitos, mas na parte do trânsito. Vamos tentar abordar também algumas dúvidas que as pessoas têm. O carro está com documento atrasado, pode ser removido, não pode? Muitas pessoas têm muita, né? Uma moto, que os policiais chamam de mototralha. Aqui em Petrópolis tem um hábitozinho de cortar, de serrar o cano para fazer barulho. Meu Deus do céu. É complicado. Então, vamos abordar a legislação de trânsito, mas principal os crimes de trânsito. E ver se as pessoas ficam presas ou não por estar bêbado, por não estar. Qual é a consequência disso, beleza? Perfeito. Bem, Coronel, gostaria de te agradecer por esse bate-papo, pelas dúvidas, né, por trazer novos temas aqui e pela sua disponibilidade, né, de estar aqui no Original mais uma semana tirando a dúvida da população. Nada, eu que agradeço, uma satisfação muito grande, espero que a gente tenha, que o pessoal tenha gostado, tá certo? Um forte abraço, um excelente final de semana a todos. Então, pessoal, o programa Original fica por aqui.
Tenham um ótimo final de semana e segunda-feira nos encontraremos na TVC. TVC, a TV do Correio da Manhã.